Continuando aqui, como foi dito pela manhã, como tem sido dito neste mês de abril, nós temos estudado sobre a santificados pela palavra. Temos dado ênfase na escola bíblica dominical. Se estou aqui hoje com a responsabilidade de ministrar na vida dos irmãos, é porque a EBD fez uma grande diferença na minha vida. E se você não tem participado da EBD, venha todo domingo de manhã. Se você puder vir, você não vai se arrepender. Vale a pena estudar a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. O Dani falou sobre Filipenses 4:8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, o que o apóstolo Paulo está dizendo. E nós vamos continuar pensando no que o apóstolo Paulo tem deixado para nós. Esse texto, em 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero ler com você, a partir do verso 1 até o verso 17. Assentados mesmo como os irmãos estão, diz assim a palavra de Deus: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mas amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Portanto, desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, nosso Deus, obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Obrigado pelos louvores aqui ministrados.
Obrigado pelas orações que aqui foram feitas. Obrigado pelas leituras da Tua palavra que aqui foram feitas, Pai. E agora estamos diante, ó Deus, da Tua palavra, mas sedentos em ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, abra nosso coração, abra nossa mente, Senhor, que não haja empecilho nenhum nesta noite para ouvirmos exclusivamente a Tua voz, sussurrando aos nossos ouvidos, ó Deus. Por isso eu te peço, Pai, toma a minha vida nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, se assim for da Tua vontade, que a minha vida, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os meus pecados, ó Deus, e não permita, Pai, que saiamos deste culto nesta noite, da maneira pela qual chegamos, mas que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, esse texto tem um contexto muito interessante. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, e não estava preso numa cadeia, ele estava preso na casa dele, uma prisão domiciliar, e ele estava à espera da sua morte. E Paulo, ele traz algumas recomendações a Timóteo nesse texto. Timóteo, um jovem, doente, tímido, e ele ensina, ele mostra para Timóteo como ele pode enfrentar esses dias difíceis que a gente leu no primeiro versículo do texto. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, preste atenção, olha o que eu tenho a te dizer através desse texto, desta carta, porque você vai conseguir sair vitorioso diante de um mundo terrível pela qual estamos vivendo. Podemos perceber também, trazendo esse texto para as nossas vidas hoje, que nós também estamos vivendo por tempos difíceis. Quantas tragédias, quantas catástrofes nós temos presenciado. Você liga o noticiário, é só notícias ruins. Você acessa a sua internet, quantas notícias ruins. Então nós precisamos tentar colocar em prática nas nossas vidas todos esses ensinamentos, todas essas recomendações que o apóstolo Paulo deixa para Timóteo nas nossas vidas. No versículo 1, diz sobre os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. No versículo 2 ao versículo 7, ele mostra características de homens sem Deus. O homem que não tem Deus, o homem que não entendeu o plano de salvação, o homem que ainda não entendeu que Jesus morreu para salvar a vida dele, é esse tipo de homem, é um homem egoísta. Ele é um homem avarento, ele é um homem presunçoso, ele é um homem arrogante, ele é um homem blasfemo, ele é um homem desobediente aos pais, ele é um homem ingrato, ele é ímpio, ele não tem amor pela família, ele é irreconciliável, ele é caluniador, ele não tem domínio próprio, ele é cruel, ele é inimigo do bem. Ele é traidor, ele é precipitado, ele é soberbo, ele é mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Ele tem a aparência de piedade, mas nega o seu poder.
ele afasta, e aí Paulo está dizendo para Timóteo, e para nós nesta noite, afasta-se também dessas pessoas. A pessoa que convive com você, que não tem Jesus, que não entregou a vida para Jesus, não reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, ele pode ser um homem egoísta, ele pode ser avarento, ele pode ser soberbo, ele pode amar os prazeres, ele pode ser inimigo de Deus, ele pode tudo isso. Mas o que me entristece às vezes é ao encontrar essas características em homens que se dizem homens de Deus. Isso é muito triste. É muito triste pensar que às vezes existem homens egoístas. É difícil de pensar que às vezes existem homens avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, afasta-se desse tipo de pessoa. E aí, eu quero mudar um pouco em relação a nós. Não se afaste dessas pessoas, mas fale do amor de Jesus para elas. Você pode ser o canal de bênção para que essas pessoas venham a conhecer o Jesus que você conhece. Venham a aceitar o Jesus que é Salvador da sua vida, salvando a vida deles. No versículo 8, ele deixa um exemplo de Janes e Jambres, que além de ser contrário a Moisés, eles resistiam à verdade. Mente depravada, reprovados na fé. No versículo 9, Paulo deixa uma resposta para todo esse tipo de pessoa. Olha o que diz no verso 9: não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O homem que é egoísta, o homem que é avarento, o homem que é desobediente, o homem que é arrogante, o homem que é presunçoso, o homem que é mais amante dos prazeres, o homem que é cruel, este não vai longe. Não vai longe. Contudo, a partir do verso 10, Paulo traz algumas recomendações a Timóteo, e é nisso que eu quero me apegar nesta noite com vocês, irmãos. Diz assim, no versículo 10, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, você tem seguido de perto a minha conduta, você tem seguido de perto o meu propósito, você tem seguido de perto a minha fé, você tem seguido de perto a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você sabe o quanto eu fui perseguido, você sabe o quanto eu sofri, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. Para sermos bênçãos na vida de pessoas arrogantes, para sermos bênçãos na vida de pessoas desobedientes, para sermos bênçãos na vida de pessoas presunçosas, para sermos bênçãos na vida de pessoas que amam mais os prazeres do que são amigos de Deus, nós precisamos
praticar o ensino que nos tem ensinado, a conduta que temos aprendido, os propósitos de Deus que temos aprendido, a nossa fé. Nós precisamos ser pacientes, nós precisamos tratar as pessoas com amor, nós precisamos ser perseverantes, porque Deus há de nos dar a vitória em nome de Jesus. Por isso, tamanha é a importância da EBD nas nossas vidas, porque é na EBD que você aprende a ter conduta, é na EBD que você aprende os propósitos de Deus para a sua vida, é na EBD que você aprende sobre a fé, é na IBD que você aprende sobre ter paciência, é na IBD que você aprende o que é amar, é o que é ser perseverante. Mas a gente também tem aprendido isto aqui do púlpito. O quanto o pastor tem nos ensinado, o quanto o pastor tem trago para nós recomendações que nós precisamos tentar, de todas as maneiras, colocar em prática na nossa vida, se queremos ser cristãos de verdade. Pastor Eliseu, hoje de manhã, ele trouxe tantas recomendações para nós, que nos servem de alerta, para sabermos se estamos dando real importância à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Uma das coisas que ele falou, que eu nunca tinha pensado: existe o evangelho do diabo. Meu Deus! E a internet está aí, bombardeando de coisas que são boas, mas também bombardeando de coisas que não são boas. E através daquilo que eu tenho aprendido, através daquilo que eu tenho ouvido desse púlpito ou de professores da IBD, eu preciso saber e ter consciência do que é bom para mim e do que não é bom para mim. Será que eu, enquanto pai, será que eu, enquanto mãe, eu tenho me preocupado com o que os meus filhos estão vendo nessas internets? Nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos. Porque os ensinos que nós temos é só pelo domingo de manhã, é só pelo domingo à noite, é só nos cultos de quarta-feira, é só no projeto Acordar, de terça, nos ministérios que acontecem durante a semana. Mas a internet está aí todos os dias, é 24 horas. 24 horas que você pode acessar coisas boas e você pode acessar coisas ruins. E a probabilidade que temos de acessarmos coisas ruins é muito maior do que acessarmos coisas boas. E nós precisamos ter uma mente em Cristo, obedientes a Cristo, para a gente entender e saber diferenciar o que é bom e o que é ruim. Estudar a palavra de Deus não é fácil. Entender a palavra de Deus não é fácil. Mas a palavra de Deus, ela é insubstituível. A gente pode ler muitos livros, muitas histórias bonitas,
histórias de vidas até às vezes. Mas a palavra de Deus, ela é insubstituível. Não obstante as centenas de livros evangélicos, as dezenas de bíblias de estudo, estamos vendo uma geração analfabeta de Bíblia. Os crentes não têm mais firmeza. Eles correm atrás das últimas novidades do mercado da fé. Não examinam mais a palavra de Deus. Não tem raiz nem compromisso. A luz interior é mais importante que a palavra revelada. A experiência é mais importante que a verdade. As pessoas buscam salvação, mas não querem o Salvador. Querem as bênçãos, mas não o abençoador. Querem as dádivas, mas não o compromisso. E quando eu quero a experiência, mas não quero a verdade, quando eu busco a salvação, mas eu não quero o Salvador, quando eu busco bênçãos, mas eu não quero o abençoador, eu corro um risco de ser um egoísta, um avarento, um presunçoso, um soberbo, um precipitado, porque eu não tenho e não quero compromisso com Deus. Tantas recomendações que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo. Quantas recomendações nós temos tido diante deste púlpito. E é nisso que agora eu quero mais uma vez pensar com vocês sobre a prática da palavra de Deus nas nossas vidas. 5 lições que a prática da palavra de Deus pode fazer nas nossas vidas. Primeira lição: permaneça firme nas Escrituras. O versículo 15 diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Permaneça firme nas Escrituras. Você não aprendeu de um aventureiro espiritual, mas desde a infância, sua avó, sua mãe, seu pai, seu tio, seu pastor, seu professor de EBD, ele tem te ensinado. Você tem sido ensinado aqui na PIB Suzano. Se você tem sido ensinado aqui neste local, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: permaneça firme naquilo que você tem aprendido. Seja perseverante naquilo que você tem aprendido. E naquilo que você tem aprendido, você talvez seja responsável pelas pessoas que convivem com você. A segunda lição: a palavra de Deus, ela é infalível. De novo no versículo 15, na parte B diz assim: ela é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é infalível. Ela jamais volta vazia. Jamais. Ela sempre vai te dar uma lição. Ela sempre vai mostrar um ensinamento. Ela sempre vai mostrar para você a decisão que você deve tomar, o caminho que você deve caminhar. Ela sempre vai te mostrar isso. Por quê? Porque ela é infalível.
ela é infalível. Quantas pessoas tentam destruir a palavra de Deus? Quantas pessoas tentam não dar o significado importante que a palavra de Deus tem? E eles não conseguem, porque a palavra de Deus, ela é infalível. Ela transformou há 2000 anos atrás, ela transformou há 1000 anos atrás, ela transformou há 500 anos atrás, ela transforma hoje e vai transformar amanhã, porque ela é infalível. Terceira lição: a palavra de Deus é superior a qualquer outro livro. Ela é sagrada, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Ela não é qualquer livro, ela não é um livro, não é um romance, não é um livro de história, apesar de ter muitas histórias. Ela é o livro da verdade. Ela foi escrita por homens escolhidos por Deus, inspirados por Deus. A palavra da Bíblia são palavras de Deus ao meu e ao seu coração. Quarta lição: a palavra de Deus é nosso alimento diário. Salmo 119, versículo 5, diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E ela é o nosso alimento diário, porque ela é água para quem tem sede e pão para aqueles que têm fome. Está com fome? Leia a palavra de Deus. Está com sede? Leia a palavra de Deus. Mas se você ler aos olhos da fé, você não mais terá fome e não mais terá sede. Essa é a palavra de Deus. Quinta e última lição: a palavra de Deus nos prepara para uma boa obra. Versículo 16 e versículo 17 diz assim: ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A palavra de Deus, ela nos prepara para uma boa obra. Como estaremos preparados para uma boa obra? Através do ensino, através da repreensão que recebemos quando lemos a palavra de Deus, através da correção que recebemos quando lemos a palavra de Deus, através da instrução que recebemos através da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é Deus que nos instrui em justiça. Porque o Deus que ama é o Deus que é justo. O Deus que te ama é o Deus que é justo. O Deus que te ensina é o Deus que é justo. O Deus que repreende você é o Deus de justiça. O Deus que te corrige é o Deus de justiça. De verdade, a palavra de Deus, ela permanece firme nas Escrituras.
A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é superior a qualquer outro livro. A palavra de Deus é nosso alimento diário. E a palavra de Deus nos prepara para uma boa obra. Eu quero perguntar para você nesta noite. É você e Deus. Não é para mim que você vai responder. Qual a importância você tem dado à palavra de Deus? Meu irmão, minha irmã, qual a importância você tem dado à palavra de Deus? Você tem estado firme naquilo que você tem aprendido? Você tem lido a palavra de Deus como um instrumento de salvação mediante a sua fé? Você tem feito da palavra de Deus um alimento diário? Qual a importância você tem dado à palavra de Deus?